Saudações, e é com o maior prazer que nós começamos uma nova série, a Ciência em Ação, naquele espírito de poder comunicar ciência, né? Mais que popularizar, mais que divulgar. O nosso maior interesse é estimular o espírito científico, que sentimos que é muito necessário. E hoje vamos começar essa série com alguém que eu já vou convidar para se apresentar, mas que vai despertar assim alguma curiosidade. Está aqui a Rafaela. Rafa, como está? Estou muito bem. Queria agradecer o convite, né, de participar dessa nova série. E estou bem. Estou empolgada para a nossa conversa de hoje. Pois é, sobre a participação da mulher na ciência, né? Hoje quase que todo mundo fala desta questão, né? A participação da mulher na ciência. Eu acho que é bom situar um pouco tanto esta participação e depois a gente entrar nos desafios, né? Porque sim, penso que deve haver muitos. Sim. Vou aproveitar, né, que você falou para me apresentar, então eu vou me apresentar já nesse contexto da importância do papel da mulher na ciência, né? E não só da mulher. Quando eu falo da mulher, eu falo de... A gente precisa de espelhos, né? Nós somos pessoas muito diferentes, diversas, e se a gente não se vê nos lugares, a gente não pode sonhar em querer ser aquilo, né? Então, eu sempre fui uma criança muito curiosa, não aceitava porque sim, porque não, dei muito dor de cabeça pra minha mãe e pro meu pai com as minhas perguntas, e eu gostava, assim, às vezes eu pedia um iogurte à tarde pra comer, minha mãe me dava, eu saía correndo, ela via, eu fazia uma piscina no quintal, na terra, para alimentar as formigas e ficava observando. Então eu já era meio que cientista, e eu falo, toda criança é cientista, porque a ciência ela é movida pela curiosidade, né? Então quando a gente tem essa curiosidade estimulada, a gente tá formando um cientista em potencial. Então todos somos cientistas em potencial. O problema é quando começam a barrar as nossas perguntas, né? A gente começa a perguntar, você está perguntando demais, né? Para que você quer saber disso? E a gente quer saber das coisas pela simples curiosidade. Uma das coisas que trouxe o ser humano, né? O animal, nós somos animais, trouxe a gente nesse estágio de evolução, vamos dizer assim, é a curiosidade do ser humano, né? Então eu sempre fui muito curiosa. E meus pais, eu tive sorte de sempre me estimularem muito a essa curiosidade, apesar de ser cansativo para eles. Então meu pai estudou muito pouco, mas ele me acompanhava em museu, ele me levava no zoológico, né? Por mais que para ele era muito difícil entender aquelas coisas, então dentro das possibilidades que a gente tinha, ele fazia tudo que era possível, e minha mãe também. E minha mãe sempre estimulava que eu lesse, que se eu tinha uma curiosidade, que eu fosse buscar a resposta, e não tinha Google naquela época. Era enciclopédia. Meu sonho era ter uma Barça. Se a pessoa que não tá ouvindo sabe o que é Barça, põe no Google, gente. E eu tinha essa necessidade de querer ser cientista, mas eu não me via cientista. Porque eu ouvia assim, Albert Einstein era um nome. Aí eu assistia programas na TV Cultura aqui, que tem os documentários. Eram homens narrando. E então eu não via, mas eu queria ser cientista. Aí eu ficava, às vezes, me questionava, será que eu tenho que ser menina para ser cientista? E a minha mãe gostava muito de um filme que era de uma cientista, que era uma mulher branca europeia, que estava na África estudando os gorilas, né? E o filme chama Montanha dos Gorilas. Para quem assistiu esse filme, não é um filme com final feliz, nem para os gorilas, nem para cientista. Mas era a única imagem que eu tinha de cientista, era aquela figura do cinema, e ela foi uma cientista real. Ela existiu. Mas eu não queria trabalhar com mamífero, eu não queria trabalhar com primata. Eu gostava de bichinho, inseto, bicho de água. Eu sempre gostei do mundo menor. Mas eu não via ninguém. Não via esses espaços, eu só tive professor de ciências homem, enfim. Era difícil imaginar. Assistia programas de TV, eram homens, os desenhos cientistas eram homens. Geralmente um homem de jaleco, de óculos, cabelo bagunçado, meio maluco, meio esquisito. Não era uma figura que você falava, nossa, eu quero ser aquela pessoa. Então tinha todo esse estereótipo, né? Mas eu queria ser cientista. E aí um dia, como toda criança, eu adorava dinossauro.
Aí lançou o filme Jurassic Park, que foi, nossa, maravilhoso. E onde eu morava na época não tinha cinema, e o meu pai me levou na outra cidade pra ir no cinema ver o filme. E aí tinha uma veterinária de dinossauro no filme. Mas era uma mulher loira, americana, mas era uma cientista. Então eu não tinha muito esses modelos, mas eu insisti, eu tentei, consegui, fui pra faculdade. A maioria dos meus professores, todos homens também. Tive poucas professoras mulheres, a maioria da botânica. A botânica tem uma tradição mais de cientistas mulheres. Talvez por esse estereótipo de a planta é algo delicado. Cuidado. E eu não queria, eu queria ir pro mato, eu queria procurar fóssil, eu queria coletar inseto na Amazônia. E não tinha isso. E os professores na faculdade também falavam assim, a mulher não é bom pra ir pro campo. Mulher menstrua, mulher não faz xixi em pé, mulher não é forte pra carregar, né, material de peso da coleta. Então eu acho que por muito tempo eu vou dizer assim, eu tentei parecer mais um menino do que uma menina no comportamento, pra eu ser levada a sério. E eu nunca percebi isso. Eu nunca problematizei isso. Então o pessoal falava, a Rafa é meio bruta, a Rafa corta o cabelo curto, ela é meio menino. É legal ser amigo da Rafa porque ela não é uma menina normal. E eu achava natural, às vezes até achava um elogio isso. E aí, quando eu estou no pós-doutorado, aí eu fiz graduação de biologia na Unesp em Botucatu. Fiz pós-graduação, fui estudar insetos. Então, na graduação, eu fiz licenciatura. Resolvi pesquisar ensino de ciências, museus de ciências. Interessante. Aí me licenciei e fui fazer pós-graduação mesmo assim. E aí fiz mestrado e doutorado para estudar inseto. Então eu estudo mosquitinhos que não picam, nem todo mosquito pica. A maioria dos insetos não faz mal pra gente. E eu estudo mosquitos que não picam, mosquitos que estão associados a regiões regiões bem conservadas, né, bem preservadas. Esses mosquitos são muito sensíveis e eu estudo eles. E aí, no pós-doutorado, o que é o pós-doutorado? É muito difícil cientista ter emprego no mundo todo, e no Brasil não é diferente. Então, o pós-doutorado, que originalmente seria um momento para você se especializar, eu visitar um laboratório diferente, conhecer uma área diferente para aprimorar minha área, não. Hoje em dia, o pós-doc serve como um emprego temporário pra gente. Então, a gente vai ter essa bolsa, que na verdade é um salário, e a gente vai produzir conhecimento, vai fazer pesquisa. Então, eu estava nesse período da minha carreira, no pós-doutorado, no Museu de Zoologia da USP, em São Paulo, estudando os meus mosquitos. E a gente começava, tinha a horinha do café, lá todo dia às 14 tinha café, a gente sentava e começava a conversar. E aí é o momento que a gente começa a procurar emprego, prestar concurso, fazer essas coisas. E aí a conversa, a gente começou a perceber que eu comecei a reparar que algumas coisas que eu comentava, aquela moça comentava, aquela outra moça comentava, a outra moça comentava, e os nossos colegas homens, isso é coisa da cabeça de vocês, é drama, vocês estão amargas, a vida não é tão difícil assim. E a gente é cientista trabalha com evidência, né? Não acredita no, eu acho que. Aí eu falei, então peraí. E aí a gente começou a viver situações que não dava mais nem pra gente dialogar. Eu não ia chegar mais pra você e falar, Crisóstomo, aconteceu isso comigo. Você falou, não, Rafaela, coisa da sua cabeça. E a gente escutava muito isso. Aí a gente passou a tomar café sozinhos no nosso laboratório, a gente levou uma maquininha de café, e a gente começou a procurar informação em artigo científico. Porque o cientista ele pode ser muito prepotente quando ele quer. E aí a gente percebeu que quando a gente falava de questões de gênero, de ser mulher na academia, e nisso a gente só estava pensando em ser mulher. A gente não pensou em recorte de raça, nem recorte de classe social. A gente estava ali pensando numa coisa muito mais rasa. Aí a gente começou a achar pesquisas que falavam que realmente, só por você ser mulher, você tem dificuldade de conseguir financiamento de pesquisa. Você tem mais dificuldade de conseguir orientados, né, alunos que vão te buscar para você orientar. Você tem menos chances, estatisticamente, são dados na pesquisa, de conseguir, por exemplo,
Vou citar só esse experimento para a gente ter noção da necessidade que a gente tem que falar isso, e a gente pode transpor isso não só para o mundo acadêmico da ciência, para vagas de emprego também em grandes empresas. Foi feito um experimento com acho que mais de 30 currículos, e esses currículos foram enviados para diferentes universidades no exterior. É um processo um pouco diferente aqui no Brasil, né, para conseguir essas vagas. E o mesmo currículo foi enviado em momentos diferentes. Num primeiro momento com o nome de homem, num segundo momento com o nome de mulher. O mesmo currículo. E as propostas de salário para o currículo que tinha o nome feminino, a oferta do salário era 30% menor. Para o mesmo currículo. Nossa. E aí você tinha também o retorno, além da proposta de salário, ó, eu te ofereço tanto. Tinha, assim, a resposta, achei o seu currículo muito competitivo, não sei o quê, papapá. Quando eram para a carta de resposta para os homens, além dela ser mais positiva e o salário ser 30% maior em média, as respostas eram, você tem uma características de competência, de liderança, e das mulheres, você parece ser muito organizada, muito esforçada. Então, a gente descobriu que havia, e existem ainda hoje, pesquisas que verificam essas questões. E, principalmente na área de exatas, as mulheres, as pesquisadoras nas áreas de exatas já estavam muito à frente da gente nessas questões de por que a gente tem que pensar e precisa de mulheres na ciência. Além de ser um espelho, né, se a gente tem uma menininha pequenininha que quer ser cientista, ela gosta de ciências na escola, mas aí ela vai olhar e vai ver só cientista homem branco de jaleco. Vai ser difícil ela se ver ali, né? E, ao mesmo tempo, também, se eu não tiver... A gente tem cada vez mais casos crescentes de assédios na universidade. Sexual, moral, enfim, não só isso. Mas como é que você vai tratar sobre uma questão de assédio sexual se você tem um comitê ali só de homens? Você vai ver e você vai sentir isso de uma maneira diferente. Mesmo que você seja uma pessoa pró-ativa, pensando, né, vamos dizer assim, pró-feminista, você não sabe o que é alguém passar... só passou a mão na bunda dela. Para um homem passar a mão na bunda... Se uma mulher passar a mão na bunda de um homem, ele pode ficar incomodado, mas se um homem passa a mão na bunda de um homem, às vezes dá até... E por que é normal uma mulher achar, é porque você é gostosa, isso é um elogio. Então é difícil. Às vezes existem boas intenções, né? Não é que os homens é todo mundo contra. Ser feminista não é ser contra homem, é ser contra o patriarcado. Eu vou fazer uma pergunta sobre o ser feminista, mas eu vou lembrar a você que está a acompanhar algumas palavras-chave, né? Uma delas é a curiosidade, né? Penso que para a ciência é muito fundamental, né? Despertar o senso de curiosidade, né? Claro, para tal é muito necessário também saber romper barreiras, né? Porque a gente é cerceada de todas as formas e isso inibe em nós, assim, aquele anseio de curiar, né, como alguns dizem. Mas tem uma outra palavra, a questão da evidência, né? São evidências que a gente precisa trabalhar com evidências, né? E Sim. Essa é uma delas, né, que acabou de mostrar, né? Essa questão do currículo. Acho que é uma denúncia clara, né? Porque algumas vezes a gente diz, não, isso não acontece. Não tem dados. Mas sobre o feminismo, será que para a mulher estar nos espaços que ainda hoje são masculinos e masculinizados, precisa ser feminista? É difícil, assim, né? Eu lembro que eu dei uma palestra uma vez num bar. Tinha um evento que chama... Tem um evento que acontece às vezes que chama Pint of Science. Então você vai nos bares falar de ciência. E aconteceu uma vez aqui em Ponta Grossa. E aí eu fui falar de ciência, mulheres na ciência num bar em Ponta Grossa. Fiquei com medo, né? Falei, às vezes você fala feminismo, as pessoas acham que você vai tacar fogo em homem, e não é assim. Então eu fiz a palestra, tentei evitar usar a palavra feminismo, e foi legal, o pessoal gostou, a linguagem é outra. E foi interessante que veio uma moça falar comigo, e eu falei muito também sobre questão de currículo, eu não falei só de universidade. Tentei falar de empresa, de currículo tentei trazer dados que contemplassem mais perfis.
E aí uma moça depois veio, que aí a ideia é você fala, aí senta, toma uma cerveja, as pessoas vêm conversar com você. Interessante. Aí essa moça veio falar comigo, e foi muito, e eu falei sobre a questão de vaga de emprego, né, que a gente tem, pra ciência é assim, são dados também, pra cada 10 tentativas de, não, peraí, para um homem arranjar um emprego, na área de ciência e tecnologia, isso no mundo todo, tá? É uma pesquisa geral. Ele precisa fazer 4 tentativas para conseguir ser empregado. Uma mulher precisa de 20 tentativas. Nossa. E aí eu falei disso, e isso também você pode extrapolar isso para setores diferentes, não só da ciência. Muda a proporção, mas muda muito pouco. E a questão salarial no mundo, por exemplo, das empresas, é muito mais discrepante do que no meio acadêmico, enfim. Mas aí ela veio falar comigo e ela perguntou assim... não, e ela falou assim, nossa, eu gostei muito da sua palestra, me identifiquei principalmente com a parte que você falou da questão do emprego, das vagas, mas eu não sou feminista, tá? já abre a observação. E aí a gente pode fazer um contraponto com a ciência eu tô falando aqui de ciência porque eu estudo inseto. Então é difícil ver mulher que estuda inseto. Mas quando a gente fala assim, eu sou feminista, as pessoas entendem uma coisa muito negativa, né? Que tem aquela coisa de eu odeio homem, eu não vou casar, eu não vou ter filho. E eu sou casada com um homem. Então falta também a gente conversar sobre o que é o feminismo, né? Sobre o que é ser mulher também. Sobre o que é ser mulher e o que eu posso fazer. Eu não preciso ser uma ativista, não preciso sair e falar... você quer ouvir a palavra do feminismo hoje? Eu não preciso fazer isso. A gente está falando sobre várias mudanças que vão fazer a sociedade melhor, né? Eu não quero que só tenha mulheres num espaço. Eu quero que tenha diversidade. Então, voltando para a ciência, né, que a gente já voltou, por que é bom a gente ter um laboratório, por exemplo, cheio de pessoas diferentes? A gente tem ainda, a universidade ainda ela é masculina, ela é branca e ela é masculina, branca, de classe média alta e heteronormativa. Essas pessoas, eu não estou falando que essas pessoas são ruins. Tem gente ruim no meio? Tem. Mas isso não é uma generalização. Só que a sociedade, o Brasil, por exemplo, não é um país branco, de classe média alta e de meia idade. A gente é muito diverso. E por que para a ciência eu preciso de diversidade? Tem a questão natural de direitos humanos. Mas tem gente que não gosta, que fala de direitos humanos e de políticas afirmativas. Então, para essas pessoas eu falo, a gente precisa de diversidade porque diversidade traz avanço. A minha realidade, a minha vida até hoje aqui, é muito diferente da sua vida, né? Você tem experiências e vivências que eu nunca tive. Então, se a gente está numa mesa de debate, tem o Crisóstomo, tem a Márcia Barbosa, tem a Vânia Wapichana, tem pessoas diferentes, de diferentes lugares, de diferentes ideias, de diferentes idades, diferentes classes sociais. Ciência lida com problemas, perguntas e problemas. Eu quero responder uma pergunta. Eu vou pensar de um jeito, você vai pensar de um outro. Então, quando a gente tem pessoas diferentes, que viveram vidas diferentes, que veem o mundo sob óticas diferentes, a ciência ela é muito melhor. A ciência ela se desenvolve muito mais rápido, ela é muito mais criativa. A gente fala que a ciência ela vem da curiosidade. E ela se desenvolve a partir da criatividade. Não é genialidade. Pra ser cientista, eu tenho que ser um gênio. A gente tem que ser criativo. E ciência ela é colaborativa. Não é uma pessoa que faz ciência. Uma pessoa. Vamos falar agora, assim, a Covid. Quem que descobriu a vacina da Covid? Não foi uma pessoa. Não. O mundo todo estava em sintonia trabalhando. E pesquisas que começaram lá em 2008, quando teve a primeira pandemia de coronavírus, né? O SARS-CoV-1. Então, a ciência ela é feita de pessoas e conhecimento acumulado. Então, não é de genialidade. Ciência é curiosidade, criatividade e colaboração. Então, por isso que eu preciso de mais mulheres, mais indígenas, mais estrangeiros, mais pessoas negras, mais pessoas latinas,
Pessoas que estão aí, mas não estão nesses espaços. E aí tem vidas e vivências e olhares que vão fazer uma ciência um mundo melhor. Isso é fato. Isso é como se fosse matemática. Quanto mais cabeças diferentes, mais rápido a gente resolve problemas. A questão das subalternidades nesses espaços, elas estão presentes? Sim. Estão. Como superar? Ocupando esses espaços, né? E ocupando esses espaços de uma maneira ativa. É onde eu ia chegar, porque algumas vezes é como se fosse um favor, né? Mesmo a questão das ações afirmativas, que eu milito bastante, é como se fosse um favor, é como se... Não é um favor. É obrigação. E assim, a gente tem que entender assim, a gente fala, por exemplo, dos direitos que as mulheres têm hoje, a gente fala das cotas, né, raciais e das cotas de classe que tem nas universidades e em concursos estão começando a ter. E aí o pessoal, não é favor, é obrigação. E nada a gente ganhou. Nenhum direito da mulher foi dado. Eu faço, às vezes, uma linha do tempo dos direitos das mulheres, né? E eu deixo muito claro quando eu vou falar sobre os direitos das mulheres. Quando a gente vê os direitos das mulheres no Brasil, eu faço uma linha do tempo no Brasil. E aí eu falo, lembre bem que quando a votação, quando a primeira mulher no Brasil votou, não foram todas as mulheres. Foram as mulheres brancas e as mulheres ricas. Quando que as mulheres pobres e negras e indígenas foram votar? Até hoje é difícil, né, as comunidades mais isoladas, indígenas, quilombolas, rurais, votarem. E é um direito. Então não foi nada dado, tudo que foi conquistado, e a gente tem que estar sempre alerta para que esses direitos não sejam retirados. Então nada é favor, não tem que agradecer ninguém. Às vezes eu escuto assim, mas melhorou muito a vida das mulheres, dos gays, dos negros. Falei, não melhorou nada. A gente tá correndo atrás do tempo de algo, a gente tá muito atrás de algo que é direito humano. A gente não se tornou ser humano agora. Opa, vocês estão com direitos. Descobriram que a gente é ser humano agora. E não é assim. Então, não é dado. Ações afirmativas é uma maneira da gente correr contra o tempo, porque a sociedade inteira perde. Só que as pessoas têm medo de perder seus privilégios. Que é bom ter privilégio, né? Então, a pessoa fala assim, participei uma vez de uma organização de um evento, eu falei, não tem nenhuma, só tem eu de mulher aqui, não tem nenhuma pessoa negra, e eu não vou ser cota do feminismo. Porque aí qualquer coisa que acontecer aqui, tem a Rafaela. Falei, eu não sou cota. Eu não sou token. Eu não tô aqui pra ser a cota feminista do grupo. Só que aí quando eu trazia uma pauta, vamos chamar uma pessoa pra falar de direito das mulheres, das mães na ciência. Mas vai falar de parto. Não, vamos falar da questão das cotas. Não, isso é muito polêmico. Então, na verdade, eu tava ali só pra cobrir uma cota mesmo. Pra falar assim, nossa comissão tem uma mulher feminista. E ali eu não tinha voz ali de verdade. Então, como é que eu vou... Eu tô ali naquele espaço, né? Que aí você falou, como que a gente lida com as subalternidades? Eu tava ali num espaço de tomada de decisão, mas eu não tinha voz ali. Então, a gente tem que ocupar esses espaços e ter direito a tomar as decisões e a gente tem direito a ser escutado. A minha formação é quase toda em filosofia e acho que é o espaço mais masculinizado. A prova disso é a graduação toda, tínhamos apenas uma menina a fazer, uma mulher a fazer. Eu nunca estudei uma filósofa na escola. É ali onde eu ia chegar, porque mesmo a nível de referências, assim, consistentes, são Aristóteles, Platão, Hegel, Heidegger. Quando aparece uma mulher, por exemplo, Edith Stein, ali por aí, é como se fosse elementar, né? Uhum. Então, a questão é, a nível da própria ciência, né? Como é que as mulheres, no seu olhar, né? Como é que as mulheres se referem às outras mulheres? Como é que as mulheres fazem uso do que outras mulheres produzem, né? Eu acho que agora a gente começou agora eu digo assim, nos últimos anos, né? A minha geração tem 40 anos. Então, a minha geração, ela tá começando... A gente tá começando agora a se impor. E procurar referências femininas. A gente um dia chegou e falou assim, que livros que você estudou na faculdade? Nenhum livro
que eu estudei, fiz 4 anos de licenciatura, nenhum livro era de autora feminina e nenhum livro tinha autor ou autora nacional. Então, a minha formação em ciências biológicas foi totalmente eurocentrada, Estados Unidos centrada, sei lá como é que fala isso. Eu não conhecia uma autora brasileira, um autor brasileiro. E a gente não tem espaço para isso. O primeiro livro de autor brasileiro que eu fui ler foi do meu orientador do doutorado. E é um homem, né? Um homem branco da USP. Não, meu orientador é muito bacana, mas ele tá num lugar de privilégio, ele não é uma exceção, né? E foi o primeiro livro que eu li de um autor nacional, um livro acadêmico, né? Eu não tinha... E hoje mesmo, se você me falar assim, fala o nome de um livro de... Insectologia, escrito por mulher. Não me preparei para isso, não sei. Aí, outra coisa, por exemplo, nos artigos a gente usa muito... a gente fala o sobrenome, né? Sim. Na filosofia, acho que é mais parecido. Eu me peguei que várias vezes eu tava dando uma palestra mais focada em entomologia, nos insetos e tal. Aí eu falava, o fulano, o ciclano. Eu falei, mas será que é o Esse ciclano? sobrenome deu. E aí eu descobri que muitas pessoas que eu falava eram eram autoras mulheres. E aí foi aí que eu comecei, eu fui fazer um resgate primeiro, assim, quem foram as mulheres que estudaram mosquito no Brasil? Deu trabalho. E aí o que eu descobri? Eu descobri que elas existiram, foram muitas, só que nunca elas eram colocadas como autoras. Ou elas eram colocadas como desenhistas, ou elas eram colocadas como ajudantes, e a maioria delas, como que elas faziam a pesquisa? Ou elas eram filhas dos pesquisadores, dos autores, ou elas eram casadas. Tem uma que tem uma foto dela, eu não vou lembrar o nome dela agora, nem do marido dela, então não vou ficar tão triste porque eu não lembro nenhum dos dois. Mas eles eram um casal que coletavam no Pará, na década de 40, e tem uma foto dele e dela de cavalo. Coletando. Mas quem que é o cientista que é citado nos artigos? É ele, mas ela estava ali fazendo ciência. A gente tá fazendo... Acho que... Não sei se é centenário, bicentenário da estrutura do DNA esse mês, né? Esse mês. Que aí quem que a gente estuda na escola que descobriu a dupla hélice do DNA? Watson e Crick. Já ouviu falar deles? Que bom que não. Porque eu quero cada vez falar menos deles. São 2 homens brancos... eugenistas, racistas, machistas, e eu posso afirmar isso pelas declarações que eles fazem. Então são pessoas que não são exemplo para nada e são considerados e ganharam o prêmio Nobel pela descrição da estrutura do DNA. Só que eu que gostava sempre de pesquisar, assim, que estava sempre... Porque na escola, como eu falei, você não vai ser cientista. Eles falavam assim, me cita o nome de 5 cientistas mulheres. E eu não sabia, eu só conhecia a Marie Curie, que é química, não tinha nada a ver com o que eu queria fazer. E aí, o que a gente descobre ao longo do tempo? A gente vai tendo mulheres estudando história da ciência, aí se descobrem escritos, cartas, relatórios, diários, que quem fez a fotografia foi a Rosalind Franklin. Ela fotografou, ela conseguiu. Estava todo mundo tentando ali achar essa estrutura desse DNA, e ela conseguiu tirar uma foto maravilhosa. Só que como ela já sabia o que era, naquela época ainda, o que era ser mulher na ciência, acho que é o centenário mesmo da descoberta, ela era muito perfeccionista. Então a gente fala assim, para uma mulher hoje ser reconhecida, uma mulher branca hoje ser reconhecida na academia, ela tem que fazer o dobro do que um cientista homem tem que fazer. Então um cientista medíocre, um cientista homem branco medíocre, ele consegue avançar na carreira muito mais rápido do que uma cientista mulher branca excelente. E a questão da cor é muito importante, sim, e da etnia. Eu nem falo de indígena porque são pouquíssimos indígenas que acessam a universidade. A gente está tendo um começo agora. Então tem muito preconceito. Tem preconceito regional. Tem algumas universidades que, se o estudante vem do Nordeste do Brasil fazer uma pós-graduação, alguns orientadores falam, vai assistir aula com a graduação porque você não deve ter capacidade para acompanhar os nossos alunos aqui. Com base em quê? Com base em xenofobia, porque não tem evidência que um aluno que passa numa prova de pós-graduação no Sul não vai conseguir. Então a Rosalind Franklin, ela fez essa foto, ela fez essa foto e ela deixou lá no laboratório compartilhado,
Só que ela demorou muito para escrever o texto. O colega dela de laboratório roubou a foto, entregou para o Watson e Crick e eles publicaram. E eles ganharam o prêmio Nobel. Nossa. Enfim, é mais uma Ciência em Ação. Nos encontramos no próximo episódio.